Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa aula de ciências. Sou o professor Ricardo. Caso vocês já tenham esquecido de mim, nesse um dia que nós ficamos sem aula presencial. E vamos dar continuidade, então, aos nossos estudos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato pelo e-mail ou então me mandar mensagem no Zap Zap, como vocês preferirem, tá? Então, a gente estava vendo sobre os invertebrados, né? Vocês apresentaram trabalhos maravilhosos e magníficos sobre esses animais. E agora então a gente vai dar mais uma olhadinha neles, tendo em mente a relação evolutiva entre eles. Como assim? A gente vai começar a ver numa sequência certinha dos mais antigos, digamos assim, mais primitivos, até os mais complexos, até a gente chegar lá nos cordados, que são um grupo de animais do qual nós fazemos parte, inclusive. Então aqui está faltando o nome dos bichos, porque isso aqui era uma atividade que eu pretendia imprimir para vocês colarem no caderno e completar aqui com o nomezinho deles. Aí, como a gente não teve aula presencial, acabou que ficou sem os nomes, né? Mas hoje a gente vai falar principalmente aqui dos poríferos, que está aqui sendo representado pelo nosso amigo Bob Esponja. Mas primeiro, né, nós temos que entender o que é esse monte de risco que está aqui na tela. O que é isso? Isso aqui é o que a gente chama de cladograma. Nome esquisito. O que é o cladograma? O cladograma vai ser uma representação da evolução das espécies ou dos organismos. Então vai começar e ele vai ter um sentido, né, de leitura, que é esse sentido aqui. Vai começar da base, sempre subindo em direção, nessa direção aqui, tá? Então, segue aqui, sobe, vem para cá, também sobe, subindo, vai lendo. E o que tem aqui nesses asteriscos? No asterisco tem as novidades evolutivas que foram aparecendo no passar do tempo. Então, a gente tem aqui, por exemplo, que surgiu aqui seres multicelulares. Surgiram seres multicelulares. Então, daqui para frente e para cima, tudo isso são seres multicelulares. Daqui para trás, são seres unicelulares, como por exemplo, a gente poderia colocar um braço aqui para colocar os poríferos, né, que vocês já viram, que são lá seres unicelulares. Mas, a gente já viu o porífero, vamos seguir em frente agora, começando então pelas esponjas. O que a gente tem de característica da esponja aqui olhando pelo cladograma? A gente sabe que elas são multicelulares, que elas têm blástula e que elas têm coanócitos, né? Multicelulares, blástulas e coanócitos. Ah, elas têm tecidos verdadeiros? Não, aqui já está lá para frente. Tecido verdadeiro já é daqui para frente, então vai pegar lá dos quinidários para frente. Então, vamos falar sobre os organismos multicelulares. O que significa isso? Significa que ele tem várias células, né? Ao invés de apenas uma. Aqui então tem um gifzinho de uma célula lá, um embrião se dividindo em diversas células. Então, esse é o primeiro passo, novidade evolutiva importante para o surgimento de seres vivos mais complexos. E em seguida nós vamos ter então a blástula. O que é a blástula? A blástula, depois que esse embrião se divide, essas células aqui do centro começam a migrar mais para a periferia, aqui para os lados, formando essa cavidade aqui. E isso aí também vai ser uma novidade evolutiva importante. A gente pode até
perceber que ele já tem quase uma forma parecida com as esponjas, né? Se tivesse aqui o ósculo, né, que é aquele buraco lá em cima da esponja, já daria para dizer que era uma esponja. Então, o que vai acontecer aqui depois da blástula, né? Essas células vão se diferenciar. Cada uma vai adquirir uma função única e específica. Que no caso das esponjas, então elas vão virar lá os coanócitos, as espículas, os porócitos, os pinacócitos e os amebócitos. Muitos ócitos que em biologia e em ciências, tudo que termina com cito significa célula. Então já fica a dica aí se estiverem, forem fazer uma prova aí, o Enem da vida, vai demorar um pouquinho ainda, né? Mas quando vocês forem fazer o Enem da vida lá, se tiver um nome com cito no final, pode saber que é alguma célula. Então a gente tem aqui o coanócito, que é essa célula ciliada que vai fazer lá a filtração, né? Aliás, vai fazer a movimentação de água, do fluxo de água. A gente vai ter as espículas, que vão ser como se fosse um esqueleto lá das esponjas, mas não é um esqueleto. Ela vai dar sustentação para a esponja. E a gente vai ter o porócito também, que, como o nome já diz, citocélula, poro. É uma célula com poro, basicamente que vai permitir que a água entre na esponja. A gente também tem um amebócito, que vai ter várias funções lá. Esse amebócito também pode ser chamado de arqueócito. E o pinacócito vai fazer o revestimento lá da esponja. Como é que funciona a alimentação das esponjas? Vocês já estão cansados de saber, mas vamos repetir. Como é que funciona? Vamos ter lá o coanócito batendo seu flagelo, movimentando seu flagelo. Isso cria um fluxo de água que vai entrando pelos porócitos na esponja. E essa água entrando na esponja, ela vem com as partículas de alimento, partículas alimentares que a esponja precisa. E aí as partículas se prendem aqui no coanócito, e o coanócito então começa a digerir essas partículas aqui dentro desses vacúolos digestivos, né, que são umas bolsas ali que tem substância ácida, mais ácida, que vai fazer a digestão do, desse alimento. E aí também esse alimento vai passar lá para o amebócito e para o resto das células da esponja, tá? Então, resumidamente, o coanócito mexe o flagelo, cria um fluxo de água que faz essa água entrar através dos porócitos. As partículas de alimento ficam presas lá no coanócito, que faz então a digestão desse alimento e passa para o amebócito e para o resto da esponja. Já a reprodução dos poríferos pode ser tanto assexuada quanto sexuada. No caso da reprodução assexuada, nós temos o brotamento, que, como o próprio nome já diz, vai brotar um broto da esponja, depois vai cair esse broto e vai gerar uma nova esponja, tá? O brotamento. E aí, como é que acontece o brotamento? Aqui temos uma imagem um pouquinho mais detalhada lá das células da esponja, né? Temos lá o porócito, que é essa célula que permite a passagem da água. Nós temos lá o arqueócito ou amebócito, que tem várias funções que nós já vamos comentar. Nós temos também o coanócito, que vai ser essa célula flagelada, que vai fazer o fluxo de água. Nós temos as espículas, né? Tem aqui dois formatos de espículas, que vão dar sustentação para essa esponja. E nós temos também o pinacócito, que vai fazer o revestimento lá da esponja. Então, quem que faz o brotamento? É da onde surge esse broto. Então, o arqueócito ou amebócito, ele vai funcionar como se fosse uma célula tronco. E aí vocês lembram lá o que são as células tronco.
As células-tronco são células que são capazes de se diferenciar em qualquer outra célula. Então, a célula-tronco pode virar lá um neurônio, né, uma célula do sistema nervoso, pode virar lá uma célula do músculo, pode virar lá uma célula da pele, enfim, pode virar qualquer célula. Então, o arqueócito ou amebócito vai ter essa função lá na esponja, que ela pode se diferenciar em qualquer outro tipo de célula. E vai ser a partir aqui de aglomerados desses amebócitos, né, vão se juntando aqui, vão começar a se diferenciar, vão gerar um pedacinho aqui, né, vão gerar aqui um broto, que depois vai se quebrar e gerar uma nova esponja. Outra forma de reprodução que não é proposital, né, mas acidental, é a fragmentação. Então, a esponja dificilmente ela vai se quebrar sozinha, né? Porque ela vai fazer isso. Então, o que vai acontecer? Pode acontecer algum acidente lá, né? Sei lá, um tubarão tá nadando lá, dá uma cabeçada na esponja e a esponja se quebra. E aí, de cada pedaço da esponja vai nascer uma nova esponja, né? Lembrando que as esponjas têm aí os arqueócitos, né? Ou amebócitos, que são essas células aqui, que tem essa grande capacidade aí de se modificar em outras células. Então aqui tem um exemplo, né, da esponja viva, e aí a esponja é desagregada, né, quebrada ali em vários pedacinhos, e aí esses pedacinhos se reorganizam e acabam gerando várias novas esponjas. Então esse aí é o processo de fragmentação. Outro processo importante vai ser a gemulação. O que vem a ser a gemulação? A gemulação ela é encontrada principalmente nas esponjas de água doce. Tá, o que acontece na gemulação? Na gemulação, os nossos queridos arqueócitos lá, ou amebócitos, vão gerar essa estrutura que se chama gêmula, que é uma estrutura que ela tem um revestimento de proteção. Então, para que a esponja vai usar isso com um revestimento de proteção? Ela vai usar isso em momentos de estresse. Por exemplo, lá nas esponjas de água doce, quando o rio seca, a esponja ela vai morrer, porque ela não vai ter mais a água que ela utiliza para filtrar a alimentação. Então, a esponja vai morrer, mas a gêmula, como ela é protegida, ela tem um revestimento, ela vai continuar viva. E também é por isso que só existe a gemulação lá nas esponjas de água doce, porque o rio seca. O mar não vai secar, né? Então a esponja lá no fundo do oceano está de boa, não precisa de gelo. Então isso vai acontecer na gemulação lá na água doce. Então quando em momento de estresse a esponja vai produzir essa gêmula que vai ficar protegida. A esponja vai morrer, mas a gêmula vai continuar viva. Aí depois o rio sobe, a água volta lá ao nível normal e essa gêmula então libera os nossos queridos arqueócitos ou amebócitos, que são essas células da esponja que funcionam como se fossem células tronco, né? Então elas podem se diferenciar em qualquer outra célula, ou seja, elas podem se diferenciar em outras células e formar uma nova esponja. E aí a gente tem também a reprodução sexuada, que vai ter lá a liberação de espermatozoides, né? A produção de espermatozoides, e esses espermatozoides vão sair de uma esponja, na esponja A, vão entrar na esponja B através do porócito, vão se encontrar com o óvulo e gerar então uma larva, né? Gerar o ovo e uma larva. O que está acontecendo aqui nesse processo de fecundação e transformação da larva? Está acontecendo isso daqui, né? Eles se encontraram lá, fecundou o óvulo, e aí o óvulo começa a se dividir e multiplicar suas células. Como a gente observa aqui no desenho, né? Era uma célula e elas começam a se modificar, vai gerar blástula lá e tudo mais, e vai acabar gerando uma larva. E essa larva vai sair aí junto com o fluxo da água, lá pelo ósculo, e
gerar uma nova esponja jovem. Tá? Qual que é a diferença da reprodução sexuada para reprodução assexuada? A reprodução assexuada, todos os indivíduos que geram, né, da esponja mãe, vai ser um clone dela própria, ser completamente idêntica. Já na reprodução sexuada, a esponja filho vai ter metade do material genético do pai, metade do material genético da mãe, então vai ser um novo indivíduo com um novo material genético, vai ser diferente dos pais. Beleza? Era isso então. Só uma questão para revisão aqui, para vocês escreverem no caderno de vocês, explicar o funcionamento ou como funcionam os diferentes tipos de reprodução nas esponjas. Beleza? Tranquilo? Qualquer dúvida, estou à disposição. Novamente, deixa eu voltar lá. No e-mail ou então no WhatsApp. Podem ficar à vontade para me mandar mensagem. Feito, tchau, um abraço e até a próxima.